essa alusão de controle da subjetividade, que fala que o sujeito ele tem condição de criar sua própria ascensão, a sua própria mobilidade por si mesmo, traz muito sofrimento também. Agora, como que a gente desconstrói isso, Alexandre? Esse é que é a grande batalha. Eu continuo, como sempre, a gente fala isso desde sempre, né? Que realmente eu acredito que a educação é um meio de mudar essa realidade, de você inserir capital cultural na realidade de pessoas que não tiveram isso em casa. Talvez o Bourdieu seja um pouco mais pessimista nesse sentido, mas eu acho que uma releitura a partir do Gessé Souza, uma leitura do Bourdieu a partir do Gessé, eu acho que é interessante nesse sentido. Você consegue inserir capital cultural na realidade de uma pessoa. E o que significa isso? Significa que essa pessoa ela vai valorizar cultura, ela vai valorizar o conhecimento, ela vai colocar aquilo como algo que é valioso para si e que ela quer para si e ela quer para os seus filhos. A partir do momento que você muda essa realidade, que essa pessoa não está preocupada, sei lá, em assistir Big Brother ou novela, mas ela está preocupada em buscar cultura, conhecimento, se ela já um livro, um teatro, um cinema, alguma coisa assim, e isso faz parte do que o Bourdieu chama de hábitos, ou seja, algo que faz parte do dia a dia dela, que ela nem pensa sobre isso, né? Ela consome aquilo ali de maneira natural, naturalizada, e ela consegue passar isso, inclusive, para os seus filhos. Aí você tem uma quebra e que permite uma mobilidade social. Porque ou você já tem o capital econômico, ou seja, você é rico, você é essa pessoa que nasceu ali naquele condomínio de luxo e tal, e aí o capital econômico ele se reproduz, ou você tem um capital cultural, e aí esse capital cultural, pessoas que já nascem num ambiente que os pais, os avós, os tios, enfim, já têm essa preocupação, é muito mais fácil, porque você reproduz isso de maneira natural. Se não tem, isso precisa ser criado. E aí, de novo, é uma educação de base, né, desde os fundamentos aí dos primeiros anos dessa educação, em que esse tipo de coisa precisa ser fomentada nessa criança, para depois o adolescente, etc., para ele perceber que o conhecimento é algo importante e que ele quer consumir aquilo dali. Porque se for algo visto como algo externo à vida normal da pessoa, ela não gera o capital cultural e, portanto, ela não consegue sair daquela realidade. Você acaba uma pobreza reproduzindo mais pobreza, né? E isso esse círculo vicioso certamente é um dos grandes desafios que a gente tem. Adorno falava muito da indústria cultural, na teoria crítica. A gente está vivendo o ápice daquilo que ele pensou lá atrás? Nossa, eu tinha muita curiosidade de pensar o que o Adorno falaria se ele conseguisse ver o que a gente vê hoje, né? Quando ele pensa em indústria cultural, ele está pensando em indústria de massa para todo mundo de maneira homogeneizada, que foi uma revolução que o século XX fez. O capitalismo existe um capitalismo antes e depois disso, né? Em que você lança, sei lá, um novo iPhone, que ele é exatamente o mesmo, ele muda uma coisinha qualquer e pessoas passam semanas numa fila para comprar um novo iPhone. Isso, para mim, é o ápice do que é a indústria cultural. Você gera uma necessidade que não existe, né? Agora, hoje a gente vive algo muito mais pernicioso, porque você consegue, através dos chamados algoritmos, né, desses programas de computador, você consegue personalizar esse tipo de coisa. Então você, Betão, vai receber nas suas redes sociais determinadas informações que vão reafirmar as coisas com as quais você acredita, para que você consuma mais. É para isso sempre, né? Como quando você joga no Google, faz uma pesquisa, sei lá, sobre Salvador, e de repente todas as suas redes sociais têm propaganda falando de hotéis em Salvador, viagem para Salvador, alguma coisa assim. Essa é a maneira mais simples, mas isso está impregnado em nós o tempo todo. Nós somos bombardeados o tempo todo com informações que são coletadas de nós mesmos. Então a grande commodity hoje certamente são os dados, não é mais o petróleo, diamante, ouro, nada disso. A grande commodity do momento presente são os dados. Esses dados eles são tratados por esses algoritmos que nos devolvem para que a gente esteja o tempo todo consumindo cada vez mais. E isso é feito de maneira personalizada, direcionado para cada pessoa. E isso tem uma influência imensa nas eleições. A gente viu isso com a Inglaterra, o Reino Unido, quando eles saíram da União Europeia. A gente viu isso na primeira eleição do Trump, na eleição do Bolsonaro aqui, porque você vai ter mensagens direcionadas para grupos específicos, ou até para pessoas específicas. Eu tenho uma campanha geral, mas eu também tenho algo que é direcionado para cada pessoa. Isso é formidável, do ponto de vista bem maligno, né? Uhum. Isso é formidável, porque você consegue fazer com que aquilo que você espera
o algoritmo sabe aquilo que você espera, ele te dá. E aí você pensa, nossa, é realmente esse candidato ou esse produto sabe exatamente o que eu quero. Só que, na verdade, essa necessidade foi criada por ele mesmo para cima de você. Só que você não a maior parte das pessoas não vai perceber isso.